Hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito ligado ao nosso dia a dia da igreja e, em especial, à situação que nós estamos. Obrigado, irmão Gilmar. A situação que nós estamos vivendo na nossa igreja, que é a situação de construção. Nós vamos tratar hoje de dízimos e ofertas. Vamos tentar dar uma relembrada nesse assunto para podermos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, né? Muitos têm muitas dúvidas sobre este assunto, então hoje nós vamos usar esse tempo para meditar. Deixa eu só acertar aqui rapidinho. Muito bem. Os slides vão estar aqui, os irmãos, nós vamos analisar algumas passagens bíblicas. Eu tive o cuidado de deixar todas aqui para a gente conseguir caminhar um pouquinho rápido e não se estender muito, tá bom? Sem dúvida, o dízimo é um assunto bem complexo, mas graças a Deus as Escrituras têm tudo o que nós precisamos para saber como Deus deu esse assunto para nós, como Deus deu essa ordenança para nós. Uma das coisas que se espera de um membro, quando ele faz parte de uma igreja, é de sustentar essa igreja financeiramente com suas contribuições. Porém, qual seria esse método bíblico? Seria o dízimo ou ofertas? Essa é a grande dúvida que muitos têm. E nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Vamos orar só mais uma vez? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti para Te pedir, Senhor, que venha esclarecer esse assunto, assim, às vezes até um pouco polêmico para nós, Pai, mas que o Senhor venha esclarecer nas nossas vidas e mostrar o que a Tua palavra tem a nos dizer, para que possamos ter a certeza e podermos contribuir com o coração grato a Ti. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso primeiro ponto vai ser o dízimo no Antigo Testamento. Nós vamos ver o que o Antigo Testamento tem a nos dizer sobre a questão do dízimo. E, de fato, a origem do dízimo remonta até o Antigo Testamento. O primeiro texto que nós vamos ver falar sobre o dízimo é Gênesis 14, dos versos 18 ao 20. Tá aqui no slide, os irmãos podem ver por aqui, os textos vão estar todos aqui. É a primeira vez que nós vemos o dízimo aparecer na Bíblia. Abraão, após uma conquista militar, aquela luta dos 4 reis contra 5, onde ele vai ajudar o seu sobrinho Ló, ele então entrega o dízimo após a sua conquista. Diz a palavra de Deus, conforme está aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão, então, é a primeira menção que nós vemos o dízimo na Bíblia, Abraão entregando a Melquisedeque, que era um sacerdote ali de Deus, já no início das Escrituras. A segunda menção é em Gênesis, capítulo 28, versos 20 a 22, quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. E ele faz uma aliança com Deus, né? Deus faz uma aliança com Jacó, e Jacó promete que vai dar todo o dízimo a Deus, se ele obtivesse as vitórias. Diz a palavra: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vemos aqui o dízimo sendo algo normal, praticado pelos patriarcas, de maneira voluntária. Eles tinham esse meio de contribuição e também essa quantidade estipulada já para poder contribuir para Deus. E um pouco mais à frente, Deus, na lei mosaica, quando ele dá a lei a Moisés,
o dízimo vai então se tornar algo obrigatório ao povo de Deus. Tem muitas passagens que falam do dízimo, mas eu separei aqui a de Levítico, capítulo 27, versos 26 e 32, só para a gente meditar, mas tem muitas outras passagens. Nós vemos aí, escrito na palavra de Deus: mas o primogênito de um animal, Deus falando, a Moisés, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui é dito que o dízimo seria santo, ou seja, separado, é de propriedade do Senhor, as primícias daquele gado. A ideia aqui do gado passando debaixo do bordão é que o pastor colocava o cajado e deixava passar ali 9 animais. O 10º, então, seria do Senhor. É como se Deus estivesse escolhendo de maneira soberana aquele que seria o gado que pertenceria a ele. Assim, o pastor não poderia dar um gado ali inferior, digamos assim. Deus escolhia qual seria esse dízimo, A palavra dízimo significa 10%, como nós vimos aqui, 1 em 10, Pode ser 10% ou 1 em 10, muitos, às vezes, discutem dessa terminologia, que seria correta ou não, mas vendo as escrituras e fazendo as contas é 10%, como nós sabemos. E nós, às vezes, muitos podem achar que é muito essa quantia de 10%, mas usando esse exemplo aqui do pastor, separando os animais do rebanho para dar o dízimo, nós percebemos, olhando de outra perspectiva, olhando de outro ângulo, que Deus deixava com que o pastor ficasse com 9 e exigia apenas um animal. Então nós vemos como é proporcional. Deus não deixa o povo passar necessidade. Essa perspectiva, quando nós olhamos dessa maneira, nós podemos perceber que é uma quantia ali favorável a nós, possível de ser dada. E nós vamos ver que existiam talvez outros dízimos também para o povo de Israel, ali na lei. Por ocasião, um exemplo da festa das semanas, quando o povo tinha que levar o dízimo até o templo, eles poderiam usufruir desse dízimo. Eles entregavam o dízimo em forma de alimento, mas eles poderiam também se alimentar ali e se alegrar. Isso está na passagem de Deuteronômio, capítulo 12, versos 6 e 7. Diz a palavra de Deus: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Essa aí é uma referência do povo de Deus usufruindo do dízimo que eles mesmos ali entregavam no templo. E caso a pessoa tivesse muitas posses e tivesse que viajar até o templo, sendo que teria que levar muita coisa e ficasse um pouco inviável, Deus autorizava que a pessoa vendesse essas posses e levasse em forma de dinheiro. É o que está na próxima passagem que nós vamos ver, de Deuteronômio 14, versos 22 a 27. Diz a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhei para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Continuando,
quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegras, tu e a tua casa. Aqui nós vemos o dízimo sendo um motivo de alegria. O povo dava para se alegrar junto ali e usufruir do próprio dízimo que estava dando ali para a manutenção do culto de Israel. Nós podemos ver aqui que o dízimo não era uma carga para o povo do Antigo Testamento. Eles entregavam dízimo e, ao fazer isso, faziam com alegria, pois tinham certeza que Deus iria prover a necessidade deles. Deus iria recompensar eles. E, na verdade, o Senhor promete isso. Nós temos uma passagem no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, que fala sobre essa promessa. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a promessa que Deus faz. Quando nós somos fiéis, nós vamos ter uma vida farta. Às vezes essa vida farta não quer dizer que vai sobrar, mas que nossa necessidade vai ser suprida. Aquilo que nós precisamos, Deus vai suprir na nossa vida. O dízimo era considerado propriedade do Senhor. E se o povo não entregasse esse dízimo, muitas vezes era até acusado de roubo. Tem uma passagem muito usada, que muitas igrejas até usam, né? Que é a famosa passagem de Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 11. Ali Deus está falando através do profeta que iria mandar o seu juízo sobre o povo, iria purificar esse povo, e diz que o povo estava sendo infiel. Ele até diz, né, antes dessa passagem que está no slide, nos versos 6 e 7, Deus diz, né, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos, pois, para mim, e etc, etc, né? Então vem essa passagem que está aí no slide, muito conhecida de alguns, né? Roubará o homem a Deus? É Deus falando aqui, né, através do profeta Malaquias ao povo de Israel. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é muito mal usada, às vezes, em alguns meios evangélicos, não é verdade? Dizem que o povo está roubando a Deus, né? Aquele tipo de ameaça que algumas igrejas fazem por aí. Mas o cerne aqui é que o povo não que o povo não estava dando o dízimo, mas eles estavam dando o dízimo de qualquer maneira. Estavam dando o pior gado ali como dízimo à casa de Deus. Eles não estavam fazendo isso de coração. E Deus não estava se agradando disso daí. Por isso que Deus vem e repreende o povo. Pelo fato deles não estarem dando o dízimo de um coração puro, eles estavam sujeitos a todo tipo de calamidades. Eles não prosperavam. Por isso que Deus diz aqui, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar as bênçãos, e etc. Né? E repreendeu o devorador, né?
Algumas igrejas aqui falam que esse aqui é o demônio do devorador. Só se o demônio tiver formato de gafanhoto, né? Porque aqui é o gafanhoto devorador que devorava as plantações do povo de Israel, não é verdade? Então Deus iria repreender esse mal, iria repreender essa calamidade se o povo se voltasse e obedecesse a palavra de Deus. E outra coisa que também é bom tocar aqui no ponto, nós podemos ver aqui Deus falando ao povo: e provai-me nisto, diz o Senhor. Muitas igrejas vão falar: faça uma prova com Deus, dá tanto que você vai ter tanto que não sei o quê. Aqui é um momento histórico do povo. Deus que está falando para o povo: provai-me nisto. Se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Em nenhum momento na Bíblia é incentivado o povo a fazer prova de Deus. E é bom falar, Jesus até falou isso para Satanás na sua tentação. Quando Satanás queria fazer com que Jesus provasse a Deus, fazendo com que ele se lançasse de cima do templo para ser aparado por anjos. O que Jesus diz? Não tentará o Senhor teu Deus. Então esse negócio de fazer prova de Deus não existe. É um momento histórico aqui do povo e Deus que está falando que iria abençoar se o povo se arrependesse, né? E iria repreender todo o mal do porquê eles estavam passando por muitas calamidades. Então nós podemos ver aqui que o dízimo é algo muito importante para o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis. Mas e o Novo Testamento? O que ele diz a respeito do dízimo? Esse é o nosso segundo ponto. Alguns afirmam que o Novo Testamento não fala nada de maneira direta, uma ordenança para dar o dízimo, e, portanto, nós não devemos fazê-lo. Mas esse silêncio do Novo Testamento quer dizer que permanece a questão do dízimo ou que foi abolida? Nós vamos ver através da Escritura, né? Nós devemos lembrar que o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. Muitas das coisas que deixam de ser praticadas no Novo Testamento é porque foram cumpridas plenamente na pessoa de Cristo ou foram adaptadas às novas circunstâncias da igreja com a vinda de Cristo. Então, os dois testamentos eles estão em harmonia, a não ser por essas questões. No Novo Testamento há apenas duas referências ao dízimo. A palavra dízimo, né? Duas referências diretas que a palavra dízimo aparece. A primeira é em Mateus capítulo 23, verso 23, que Jesus está repreendendo os escribas e os fariseus. Ele diz, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, né? Muitos aqui dizem que, nesse texto, Jesus está falando que o dízimo é algo que não é para ser dado. Mas não é isso que o texto está falando aqui. Jesus está criticando os fariseus e os escribas porque eles dão os dízimos, porém eles fazem isso de maneira meticulosa, nos mínimos detalhes, mas esquecem do amor, da justiça, da misericórdia e da fé. Então Jesus vai repreender, vai dizer a eles: vocês deviam sim dar o dízimo de maneira exata, igual vocês fazem, até mais se fosse preciso, né? Mas não deviam esquecer a justiça, a misericórdia e a fé com o povo. Muitos vão usar esse texto para falar que Jesus estava abolindo o dízimo, mas não é isso que o texto diz. E uma outra passagem que aparece de forma direta ao dízimo, uma menção ao dízimo, é a passagem de Hebreus, capítulo 7, versos 1 ao 3, que é uma referência à primeira passagem que nós vimos, né, de Gênesis, que diz a palavra de Deus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou,
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, falando de Melquisedeque, né? Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque é considerado um tipo de Cristo, né? No Antigo Testamento, né? Alguns dizem que é até uma aparição de Cristo, mas não tem como comprovar isso, né? É mais sadio dizer que é um tipo de Cristo, né? Por esses motivos aqui, né? Que está na passagem de Hebreus, né? Que ele é rei de justiça, ele é sacerdote, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência. E para esse sacerdote que Abraão deu o dízimo. Essas são as duas únicas passagens que nós vemos o dízimo de maneira direta, uma citação direta. Mas é preciso reconhecer realmente que a terminologia mais adequada, assim, no Novo Testamento, que nós vamos ver com mais frequência, é uma ideia de oferta, digamos assim. A forma de legislação, a forma de contribuição que nós vamos ver é algo relacionado aparentemente ali à oferta, principalmente quando o apóstolo Paulo reúne as igrejas para fazer uma coleta, uma oferta, né? A igreja de Jerusalém que estava passando por necessidades. E o apóstolo Paulo vai tratar sobre essa questão na sua segunda carta aos Coríntios. E ele vai falar como tem que ser a contribuição financeira, quando alguém está disposto a contribuir com o reino de Deus. Isso está em Coríntios capítulo 9, verso 7. O apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que os crentes deveriam entregar a sua contribuição com generosidade, não constrangimento. Cada um fazer isso de um coração disposto, Paulo está falando aqui, propondo isso no seu coração, de servir a Deus, entregando isso para o mantimento da casa de Deus, né? Mas a pergunta ainda permanece, né? Qual deve ser esse valor do dízimo, né? Nós vemos à luz de toda a revelação bíblica que Deus deixou um percentual quando ele estipulou a lei. Lembrando que o dízimo, como muitos acham, não é algo da lei. Nós vimos aqui Abraão, Jacó praticando o dízimo e depois sendo isso sistematizado na lei. E nessa lei que Deus sistematizou, ele deixou um percentual mínimo, que seria a questão dos 10%, como no exemplo do pastor lá que nós vimos agora há pouco, né? Então, sabendo que Deus deixou esse percentual, será que é aceitável? Será que é algo grato eu entregar menos do que isso? Isso que nós paramos para pensar. Será que isso representaria gratidão? Nós percebemos que o dízimo é algo da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E muitas vezes aqueles que não querem entregar o dízimo, ou querem falar que deveria ser tirada essa palavra e permanecer ofertas tal, muitas vezes é porque querem dar menos do que Deus deixou estipulado na sua lei. E para a questão de proporcionalidade, 10% seria algo assim aceitável, né, para nós podermos contribuir, né? Deus está interessado muitas vezes mais na fidelidade nossa na contribuição do que no valor da contribuição. É onde nós vamos ver isso é na passagem que Lucas relata em seu evangelho, onde o diácono Gilman leu aqui no início do nosso estudo, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Lucas relata, né? Vamos ler mais uma vez aqui no slide.
Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Qual foi o percentual que essa mulher deu ali? Foi 10%? Ela deu 100% da sua renda. E Jesus louvou a generosidade dessa mulher. Nós vemos, então, que existe uma ideia de proporcionalidade na Escritura, não é verdade? Então, nós agradamos a Deus quando nós somos generosos, assim como foi essa viúva, que era pobre ainda por cima. Jesus, aqui nessa passagem, ele vê muitos ricos indo lá e dando menos, provavelmente, do que os 10%. Provavelmente aconteceu isso. Mas quando essa viúva pobre, que não tinha recursos, não tinha uma riqueza igual àqueles outros que estavam depositando ali, chega e dá tudo o que tem, porque sabia que era para Deus e não para o templo, Jesus louva a atitude dessa mulher. E esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo que nós temos para contribuir. O princípio do dízimo é uma bênção. Deus não exige de nós mais do que nós podemos dar. Ele exige de nós uma quantia proporcional. E muitas vezes, se nós temos condições de dar e não damos, nós não estamos sendo gratos a Deus. Sem dúvida, Deus não quer ver nós passarmos necessidade. Deus não quer que nós passemos necessidades enquanto nós enchemos o cofre de uma determinada igreja. Essa não é a vontade de Deus. Mas Deus quer nós com o coração alegre, disposto a ajudar. E se estamos em dificuldade, buscando vencer essas dificuldades e sermos fiéis. Nós vemos, com base nisso tudo que nós percebemos aqui, que o dízimo é uma espécie de mínimo, uma espécie de quantia mínima que Deus deixou estabelecida na sua palavra para nós termos um norte de quanto podemos contribuir. O Novo Testamento não estabelece uma obrigatoriedade do dízimo nos mesmos moldes da lei de Moisés, nos moldes de Levítico, Deuteronômio. Não é isso que o Novo Testamento faz, mas retorna a Abraão, retorna ao princípio, a Jacó. Fazer isso de um coração grato, mediante a aliança que Deus estabelece com o seu povo. Sabendo disso, o que a Bíblia fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre o dízimo, então nós vamos ver no nosso terceiro e último ponto razões que nós temos, então, para contribuir. Como nós vimos, os crentes são incentivados a contribuir com alegria, de forma espontânea, de forma grata a Deus. Não por medo ou por desejo de ser abençoado, como muitas igrejas muito hoje pregam por aí. Colocam medo no povo de Deus. Se você não contribuir, o devorador vai visitar a sua casa, Aquele devorador que a gente acabou de ver ali, Ou faça uma prova com Deus, dê tanto que Deus vai te dar esse carro que você tanto deseja. Essa não é a ideia, Nós somos incentivados a contribuir com alegria, de forma espontânea e de gratidão, não como barganha e nem por medo. Contribuir é um feito espiritual e tem implicações espirituais na nossa vida. Não é um mero ato que nós fazemos de colocar o nosso envelope ali no gasofilácio. Não, tem algo espiritual envolvido nisso. Nós aqui ofertamos dinheiro. O povo de Israel ofertava o gado, ofertava aquilo que eles tinham. Hoje nós ofertamos o nosso dinheiro. Mas nós podemos olhar para a graça de Deus que deixa nós ficarmos com 90% da nossa renda e pede 10% para o seu reino,
para a expansão do seu reino. O apóstolo Paulo vai comparar o ato de contribuir financeiramente com a obra de Deus a um ato de semear. Ele diz aí na passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 8. Paulo diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra." Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está comparando com o ato de semear, como se nós estivéssemos lançando a semente, não como um ato de barganha, né? Não é um tipo de troca com Deus, e sim um ato de fé. O agricultor, quando semeia, ele espera ter uma boa colheita, mas ele não sabe como vai ser o tempo, se vai ter chuva, se o clima vai estar favorável para ele ter aquela colheita. Mas ele semeia. E se ele quer colher mais, ele semeia um campo ainda maior. Então, o apóstolo Paulo compara a vida daquele que contribui com a obra de Deus a um agricultor. Nós semeamos, colocamos ali com fé, sabendo que Deus não é que Ele irá dar o dobro para nós, né? Não é essa a ideia, mas é que Deus vai dar o que nós precisamos. Pode ser o dobro, pode ser o triplo, pode ser menos, mas nós não vamos passar necessidade. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Ele ainda diz no verso 10 deste mesmo capítulo, continuando no mesmo capítulo: "Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça." Paulo está dizendo aqui que contribuir é um ato que gera ainda mais contribuição, porque Deus vai cuidando, vai dando mais condições daquele coração generoso de contribuir ainda mais. Nós vemos aqui que aqueles que demonstram assim uma certa avareza, uma má vontade de dar o dízimo, é como se eles estivessem dizendo a Deus que eles estão ganhando muito já, que Deus deveria fazer eles ganhar menos, para eles poderem dar menos, né? E a ideia não é essa. O apóstolo Paulo fala que a ideia é dar, porque Deus vai abençoar, e se você ganhar mais, você vai dar ainda mais. Então é o coração sincero. A ideia aqui, na palavra de Deus, que é o coração sincero. Os nossos dízimos e ofertas são usados para a expansão do reino de Deus. É uma quantia que é estabelecida por Deus, que é do próprio Deus, que nos dá a condição de contribuir. E um exemplo aqui na nossa igreja, os nossos dízimos e ofertas estão sendo usados para a construção da nossa igreja. Através da nossa contribuição, nós mantemos os serviços que são realizados aqui na igreja. Cultos, escolas bíblicas dominicais, esse estudo de hoje, a sala de artes, a conferência bíblica de inverno que a gente teve, que foi uma bênção. É através disso que nós mantemos, e é através disso que nós vamos construir a nossa igreja, que está em fase de construção. E não só isso, com as nossas ofertas, como os irmãos sabem, nós ajudamos missionários que estão em outros países, pregando o evangelho e às vezes passando por dificuldades muito grandes, né? Então é uma bênção para o reino de Deus. Nós estamos fazendo algo para a expansão do reino de Deus, para a palavra de Deus chegar ainda em mais ouvidos, em mais corações e aumentar o povo de Deus aqui nessa terra. A igreja primitiva sempre se preocupou com essa questão. Teve um versículo muito citado na nossa conferência bíblica de inverno, né? Que tinha como título a comunhão, né? Nossa conferência, que foi o
texto de Atos. Eu não coloquei aí, mas eu vou ler aqui. Pois nenhum necessitado havia entre eles, falando da situação da igreja primitiva. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja fazia de tudo para se sustentar, para que eles pudessem estar vivendo uma vida tranquila e que não tivessem ninguém necessitado no meio deles, né? E, sem dúvida, nós, como foi dito, tem muitos que fazem mau uso do dízimo. Nós conhecemos muitas aberrações nos nossos dias na questão do dízimo, como foi citado, mas ele é um princípio bíblico, um princípio dado por Deus e continua válido para nós. Generosidade é uma marca do crente verdadeiro, ser generoso. Quem se apega ao dinheiro de forma avarenta, não quer contribuir ali e tal, está se apegando à raiz de todos os males, como foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso o apóstolo Paulo falou, na passagem de Coríntios que nós lemos, para cada um examinar o seu coração, fazer isso de um coração grato, para poder desapegar dessa idolatria ao dinheiro e confiar na soberania de Deus no nosso sustento. Como nós podemos ver, né? O dízimo é um princípio anterior à lei, foi praticado pelos patriarcas. E como Jesus disse, nós devemos acrescentar a esse dízimo, a essa contribuição, o aspecto da voluntariedade, da alegria em fazer isso, sabendo o resultado que isso vai ter, e da gratidão. Sem dúvida, Deus se importa com essa questão. Porém, Deus quer que nós tenhamos a intenção correta, sem negociações, sem medo, sem barganha com Deus, mas com coração sincero. Como foi dito, o dízimo, ele é anterior à lei, então ele não é lei. Ele é um aspecto da graça de Deus na nossa vida, que nos dá o sustento que nós precisamos para viver aqui na terra. É uma resposta do nosso coração grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E aqui eu, já terminando, eu deixo uma pergunta para cada um responder no seu coração. Será que nós, crentes, temos demonstrado gratidão a Deus através do modo em que nós temos contribuído? Isso é para cada um responder no seu coração. E que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos muito prósperos. Sendo prósperos, poderemos ser ainda mais contribuintes, contribuiremos ainda mais e seremos mais fiéis e gratos a Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que a Tua palavra revela de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tem revelado a respeito de como nós temos que contribuir de maneira grata para a Tua obra, para o Teu reino, Senhor. Nos dá um coração grato, Senhor. Nos faça desapegar das coisas materiais e sermos generosos para a Tua obra, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração que tenha alegria de contribuir, para que nós possamos ser crentes fiéis a Ti nos preceitos que o Senhor tem ordenado na Sua palavra. É o que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.